Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol. Estão todos tão bonitos nessas novas folhas de rosto aí dos programas no YouTube, gostei. Oi, Vera. Carol, tá linda, já usaria essa foto para todos os avatares das redes. Porque não, tá essa foto aí eu uso para várias coisas, já usei. Tá linda, tá linda. Obrigada. Bom, vocês me fizeram ficar assistindo o debate ontem, aí eu dormi praticamente 3 horas, estou aqui tomando energético para poder aguentar a jornada aqui. Eu não ia, mas daí com aquele primeiro bloco daquele jeito, como é que fica depois? Você achou que precisava se solidarizar com o seu colega, William Bonner, né, coitado, que teve que aguentar aquilo. Que situação, hein? Na boa, tipo, o que estou fazendo aqui, né? Bom, Vamos lá. É isso, Bocardi. Capaz de mudar alguma coisa, é isso, Vera? A gente já falou bastante ao longo do dia, vocês já falaram no ponto final, eu falei de manhã com o Milton e a Cássia, depois na hora do almoço, então eu vou fazer uma síntese, até porque o nosso Viva Voz às sextas é um pouco menor. Eu acho que o debate poderia ter sido aquela pedra ali de toque que faltava para o Lula conseguir os votos de que ele precisa para fechar no primeiro turno, mas eu acho que ele não teve esse condão. O ex-presidente Lula não foi quem se saiu melhor no debate. Ele teve momentos bons, mas teve momentos bem ruins. Então, não acredito que ele tenha sido bem sucedido em virar voto dos indecisos, quando, por exemplo, ele cai numa pilha, né, numa clara provocação de um candidato nanico que cumpriu as funções de um laranja, de uma quinta coluna ali para o presidente Jair Bolsonaro, e ele bate boca fora do microfone com o tal do padre Kelman. Esse foi um momento muito ruim para ele, alguém que já foi 2 vezes presidente da República, fazer uma cena daquela. Todo mundo fala, hoje o PT tentou virar esse jogo, né, da narrativa, tentando dizer o seguinte: ao longo de todo o dia, todos os apoiadores do Lula repetiram variações do seguinte discurso: tem uma hora que a pessoa não tem sangue de barata, e ele precisava pontuar que aquilo era um absurdo. Isso é verdade para o dia a dia de cada um de nós, não quando você vai para um debate na Rede Globo e você precisa vencer uma eleição, você quer vencer uma eleição em primeiro turno. Nesse caso, não dá para ter a reação que qualquer um teria, você tem que ter uma reação estudada, planejada, calculada, como, por exemplo, o Lula teve no programa do Ratinho. Ele não caiu em nenhuma casca de banana no programa do Ratinho. Ele poderia ter falado a mesma coisa que ele falou para o Ratinho: padre, até você era mais feliz no meu governo, seus fiéis eram mais felizes no meu governo. Ele tirava o rebolado do padre e acabava com aquela conversa que era só para desestabilizá-lo mesmo. O presidente Jair Bolsonaro chegou visivelmente fora de si no debate, para o que contribuiu muito a presença do filho dele, Carlos Bolsonaro, que é alguém que atiça esse lado mais briguento do presidente. Ele passou o primeiro bloco totalmente descontrolado e foi esse bloco que foi o pior, que teve vários pedidos de direito de resposta, alguns concedidos, outros não, mas ele deve ter visto que isso estava sendo desastroso nos grupos com indecisos, porque ele voltou parecendo até que tinha sido medicado nos outros blocos, falando meio mole, com o olho meio caído e numa vibe completamente diferente. Tanto que quando ele teve a possibilidade de perguntar diretamente para o Lula e sobre um tema livre, ele evitou o confronto direto e terceirizou para o padre. Ele foi e perguntou para outra pessoa. Então, eu acho que esses dois não ganharam nada, podem ter perdido um pouco com o seu desempenho, e quem se saiu melhor, com todas as quales que eu vi, foram a Simone Tebet e o Ciro Gomes, mas a essa altura eu não sei se o debate
pode ter o poder de fazê-los ganhar mais votos. Eu acho que pode manter os eleitores que estavam meio indecisos sobre migrar deles ou não, achando que eles tiveram um bom desempenho, que eles têm as melhores propostas, que têm uma visão programática mais amadurecida que os outros. Então pode ser um fator de contenção de votos que eles poderiam perder. Mas eu acho que no fim não vai mudar muita coisa. Eu não vi também nos recortes que circularam ao longo do dia, eu dei uma boa olhada, nada capaz de, olha, esse recorte aqui vai comprometer. Tem muito meme e tem muito essa tentativa de fazer de limões limonadas, mas eu acho que nada que vá mudar muito o estado das coisas, Bocardi, Carol. Vamos falar então dessa reta final até as eleições, Vera. Tem algumas movimentações. Hoje, por exemplo, o TSE rejeitando aquele pedido de suspeição que o Bolsonaro tinha feito contra o Moraes por aquele gesto de degola que o ministro disse que não tinha nada a ver com o assunto ali em pauta, né? Disse que não tinha nada a ver, ele no dia mesmo já soltou uma nota dizendo que estava falando com um assessor, fazendo uma brincadeira, que não tinha nada a ver com o julgamento e que o julgamento em si ainda não tinha começado direito. O ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator desse pedido do presidente Jair Bolsonaro, decidiu pelo não acolhimento do pedido de suspeição e ainda deu uma bronca ali no Bolsonaro, disse que aquele pedido demonstrava uma tentativa de tumultuar o processo. Então, segue o jogo, o Alexandre de Moraes não foi impedido, teve a suspeição acolhida e, pelo contrário, né, vai presidir as eleições, vai presidir o processo todo no domingo, está fazendo uma grande articulação para que todos os ministros do Supremo, do TSE, aliás, assistam a totalização dos votos juntos. Então, segue o baile, nada de impedimento do Alexandre. E com relação a Aras defendendo também as urnas, as pessoas estão aí se aproximando da votação, tentando dar uma acalmada no negócio. Isso, Augusto Aras não embarcou nas queixas aí do presidente Jair Bolsonaro. Desculpa, gente, me deu um pigarro, acho que de falar tanto desde ontem, desde manhã aqui na rádio. Essa rave da democracia tá puxada, velho. Eu já tomei chá de gengibre, a Leni já deve estar me ouvindo e querendo me dar uma bronca, mas a voz começa a falhar. Augusto Aras não embarcou em nenhuma dessas tentativas aí de questionar as urnas, e houve várias, e mais recentemente essa do PL, e deu essa declaração de que elas são seguras, de que elas já provaram reiteradamente que são seguras. Então, com esse apoio, o Bolsonaro não irá contar desta vez. Já contou com a ajuda decisiva do Aras em vários momentos, mas agora ele está dizendo que elas puseram um fim a um conjunto de fraudes que havia antes da existência do processo eletrônico de votação. Então, o chefe do Ministério Público, desta vez, não vai fazer coro ao presidente. Esse grupo de contenção que está sendo armado para o domingo, eu acho que vai ser uma coisa bem inédita e bem importante, porque além de todos os ministros do TSE deverão estar no prédio da Justiça Eleitoral lá em Brasília, acompanhando a totalização, e deverão estar juntos na hora do anúncio da proclamação do resultado. Todos esses ministros, a ministra Rosa Weber, que é presidente do Supremo, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas. Então, todos vão estar juntos numa demonstração de confiança no sistema para já inibir, coibir qualquer manifestação, por exemplo, das Forças Armadas, no sentido contrário. Embora também hoje a gente tenha tido uma reportagem bastante importante sobre os militares, vinda do jornal Estado de São Paulo, que mapeou reuniões recentes do alto comando do Exército, que é uma entidade importante dentro da estrutura do Exército, mas que é muito low profile, a qual a gente tem muito pouco acesso, a gente sabe muito pouco o que eles pensam, o que eles decidem, o que eles discutem. E houve uma série de reuniões em caráter assim também, bem reservado, mas nas quais ficou decidido que esses generais que integram o alto comando do Exército não vão se juntar a qualquer tentativa de questionar
o resultado das urnas, nem mesmo a esse clamor por apuração paralela ou auditoria de urnas. Eles estão fora desse processo e decidiram que vão reconhecer o resultado da urna, seja quem for o vencedor. Então, isso deixa o ministro Paulo Sérgio Nogueira como a única face visível hoje dentro do estamento militar a questionar de alguma maneira o processo eletrônico de votação. Agora, Vera, a primeira coisa que eu li hoje quando acordei, depois da rave da democracia, né, foi essa matéria do Estadão. E eu fiquei assim, com aquele mixed feelings, né? Porque por um lado é um alívio, mas por outro é muito surreal que a gente tenha que ler algo como: alto comando do Exército decide que respeitará o resultado das eleições, né? Quem ganhar leva. E isso ser alvo de debate dentro das Forças Armadas é muito sintomático dos tempos que a gente vive, né? Sim, a gente já teve uma corrosão bem grande do nosso processo democrático. Só de você abrir o Twitter, por exemplo, e dar de cara com veja o que é verdade, o que é fake sobre o processo eleitoral, todas essas discussões que estão havendo sobre tal urna está fraudada. Hoje o dia foi cheio de fake news, o domingo vai ser infernal nesse aspecto, então é tudo já muito surreal. Os militares não tinham esse protagonismo político desde a redemocratização, nem eles pleiteavam algo assim. Eles foram ganhando espaço, primeiro no governo, depois em bonificações, em gratificações por estarem com cargos no governo. Eles foram ganhando um espaço e foram sendo trazidos, talvez sem que eles próprios tenham percebido o quanto para a política. O fato de você ter generais da ativa em ministérios, tudo isso foi fazendo com que eles voltassem a ter uma atuação política que eles tinham deixado de ter e concordavam em deixar de ter nos últimos governos desde a redemocratização. Então, isso também terá de ser repactuado depois da eleição. Essa volta dos militares às suas funções, aos quartéis, essa despolitização das Forças Armadas é uma tarefa que vai restar para depois das eleições, sem nenhuma sombra de dúvida. Só para também a gente contextualizar, oficialmente o Exército divulgou uma nota, né, ainda há pouco, dizendo que na reunião do alto comando que ocorreu entre o 1º e o 5º dia de agosto, ele fala uma reunião só de 5 dias, diz que não foram tratados assuntos de natureza político-partidária e não houve qualquer manifestação do alto comando nesse sentido. E aí diz que a matéria é tendenciosa, que os fatos são inverídicos e que o Exército vai tomar as medidas judiciais cabíveis, estão sendo estudadas, e que o Exército Brasileiro é uma instituição nacional que sabe das suas missões constitucionais e democráticas, tendo na hierarquia e na disciplina seus pilares inabaláveis. Então, esse foi o posicionamento oficial do Exército diante desta reportagem. Deve estar havendo muita pressão, eles realmente não gostam de aparecer e ter as suas opiniões ali expressadas em reportagens, e deve haver muita pressão da ala política do governo e também do Ministério da Defesa, que é a face política, a interface política entre as Forças Armadas e o resto do governo, os outros poderes, etc. Mas o repórter ele é muito bom, é muito confiável, a matéria é muito sólida, ela traz muitos elementos, ela parece ser uma apuração de bastante tempo. É lógico que iria ser contestado, eu imaginava que podia vir essa contestação, mas é bizarro, né, que eles contestem algo que está dizendo que eles vão cumprir o que eles têm de fazer efetivamente. Então, isso mostra também o grau de pressão que existe sobre as Forças Armadas hoje, a ponto deles soltarem uma nota dizendo que é mentira uma matéria que diz que eles vão cumprir o que a Constituição preceitua. Complicado. Vamos ter que ir para a música já. Vamos. Então a música que eu escolhi é uma mensagem de paz, gente. Domingo é dia de votar, todo mundo vá votar tranquilo, vá votar ali com o seu coração e a sua convicção, seja em quem você decidir votar, o voto é seu, só a você interessa, e ele é muito importante. Então a música fala um pouco disso, de paz, tranquilidade e tentar evitar ao máximo qualquer confusão, qualquer treta, porque é um dia de festa democrática e não de confusão e treta. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta
Respira, vamos respirar. Quem viu o debate vai entender. Viva a voz! Valeu, viu? Boa noite, bom final de semana. Bom, estaremos juntos no domingo, né? Estaremos até domingo, gente. Bom descanso amanhã. Beijo, Vera.